Que hora já que isto começa? Ora, seja bem-vindo à edição semanal do Think Tank, um programa de análise de economia e política com Camilo Lourenço, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. E respondendo à pergunta de Joaquim Aguiar, já começou o Joaquim Aguiar. E, portanto, o que eu vou fazer é anunciar a agenda de hoje e convidar o Joaquim Aguiar, que não sabia que horas é que começava, para comentar essa mesma agenda. Vamos falar da entrevista do Sr. Primeiro-Ministro ao jornal Expresso, das polémicas que levantou e da situação na saúde, bem expressa, aliás, nas divergências entre o Governo e a Ordem dos Médicos. Joaquim Aguiar, leu a entrevista do Primeiro-Ministro? Eu li a entrevista do Primeiro-Ministro, mas devo confessar que não encontrei nada que me surpreendesse ou que já não soubesse. Ou seja, os dirigentes políticos são uma coisa quando discutem números eleitorais e fórmulas de coligação, e são outra coisa completamente diferente quando é preciso discutir políticas e resolver problemas. Quando se trata de negociar coligações, é fácil fazer convergir interesses e encontrar um ponto comum. Quando se trata de resolver problemas, aí enfrenta-se a realidade e a realidade não é nem simpática, nem tolerante aos erros. Claro que quando os governantes estão confrontados com o fracasso das suas políticas, tornam-se instáveis, tornam-se imprevisíveis e vem ao de cima aquilo que pode ser a distinção entre os políticos finos e os políticos grossos. Os políticos finos são os que sabem trabalhar as situações e encontrar saídas inteligentes. Os políticos grossos são aqueles que, quanto mais grave é o problema, mais ribombantes se tornam. Isto é, Em que lugar é que está a pôr o Primeiro-Ministro, Joaquim Aguiar? Não percebi. Em que grupo é que está a colocar o Primeiro-Ministro? Não, cada um coloca-se onde deve estar e, portanto, ninguém tem dúvida que o Trump é um político grosso. Como também ninguém tem dúvida que a Merkel é uma política fina. Essa distinção não é por razões ideológicas, não é por ser de direita ou de esquerda, é pelo modo como enfrentam o confronto com a realidade. E manifestamente, este primeiro-ministro, que tem procurado esconder a continuidade com o PS monárquico, isto é, o PS dono disto tudo, aquele sem o qual não é possível governar. Este primeiro-ministro tem procurado esconder essa característica do Partido Socialista, descontrolou-se perante a situação de uma estrutura que era controlada por elementos do Partido Socialista. E é por isso que o grosso veio ao de cima e o fino desapareceu. Não tem, para mim, nenhuma surpresa, e apenas lamento que o pretexto que está a ser agora usado para desvalorizar essa situação seja, de facto, a utilização de uma gravação off-record que é um mau exemplo de profissionalismo jornalístico. Mas lamento que esse incidente esteja a esconder a questão mais funda. E a questão mais funda é o dirigente político, perante um problema que não sabe resolver, ou é fino ou é grosso. Neste caso, foi grosso. E surpreendeu este comportamento do Primeiro-Ministro, do político que perante o problema não sabe como resolvê-lo? Não percebi. Joaquim, surpreendeu este comportamento do Primeiro-Ministro? Um político confrontado com um problema não sabe como resolvê-lo? Não me surpreendeu porque tem sido sempre assim. Se nós nos recordarmos como é que este primeiro-ministro entra no poder, entra através de uma boleia, ou seja,
perdeu as eleições, mas 2 outros partidos ofereceram-lhe a plataforma para ele poder governar. Portanto, já nessa altura, ele não tem capacidade de iniciativa. Ele tem capacidade para integrar a iniciativa dos outros. Neste caso, de facto, uma peste é, do ponto de vista político, um acidente de grande intensidade, porque a peste não é de esquerda nem de direita, não pode ter uma argumentação ideológica e, quando muito, pode ter o debate americano sobre a restrição das liberdades ou deixar cada um suicidar-se pelos seus próprios métodos. E recordo uma frase de um médico envolvido nesta história e que diz: eu sou maluco, mas não sou suicida. E que foi essa a razão que o levou a não querer ir à residência de idosos. Ora, para este primeiro-ministro, é um problema em que tem de se confrontar com a realidade e não com as negociações. E quando tem que se confrontar com a realidade, perde, como aliás se viu. Jorge, leste a entrevista do primeiro-ministro? Li. E a primeira pergunta que me fiz a mim mesmo foi qual é a utilidade da entrevista do primeiro-ministro para o país. E a utilidade é basicamente nula. Por uma razão simples, porque não explica para onde é que quer levar o país e deixa um conjunto de recados dirigidos ao reforço no fundo, da coligação extra-parlamentar ou parlamentar, ou como queiram chamar a coligação, que na prática nesta legislatura é informal entre um Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda e com o PAN, e portanto é uma entrevista a dirigir-se a esse eleitorado dizendo que quer renovar no fundo o contrato que tinha sido celebrado. Mas introduz ali 2 ou 3 elementos que vale a pena nós debatemos. Um elemento que utiliza e que, no fundo, foi também o que levou ao poder, é a ideia que tem a capacidade, por si só, de criar a estabilidade ao país. Diz basicamente que não se deve gerar crises políticas neste momento, dada a situação, a crise sanitária e a crise económica consequente. Ora, isto levado ao extremo significaria que em todos os países a estabilidade necessária seria manter os governos em exercício, independentemente se estão a governar bem ou mal. Porquê? Porque quer-se dizer que o problema é de tal ordem que aquele que se mexer para fazer oposição séria a um governo está a fazer oposição ao interesse nacional e, portanto, que a estabilidade representa o interesse nacional. Ora, isto é uma falácia. Porquê? Porque a estabilidade do empobrecimento e a estabilidade de falta de visão estratégica e de falta de discussão estratégica leva a que o país não possa voltar a ter esperança. Aliás, estava a ver um livro de Tolentino Mendonça que dizia que, no fundo, um país é a necessidade de ter uma esperança e, portanto, nós precisamos ter a esperança. E a esperança que o Primeiro-Ministro transmite na entrevista é uma esperança basicamente centrada nas finanças públicas e no Estado. Quando nós começamos a ler a entrevista, bom, é importante dizer que esta entrevista é um extrato de uma entrevista que, ao que parece, vai ser mais extensa e que vai sair no fim de semana. Portanto, não sabemos o que é que aí vem. Mas do que ali vem é, no fundo, repisar as matérias que já tinham sido discutidas, que passou-se a página da austeridade, que é preciso agora ter cuidado com a questão do salário mínimo, mas que é preciso voltarmos a ter apoios sociais, e, portanto, que o IRS vai ser adiado. Portanto, nós estamos a falar outra vez num primeiro-ministro que nos traz uma ideia de finanças públicas associada a uma política social. Ora, o país, e obviamente isto é uma opinião diferente, o país não necessita
apenas das finanças públicas. O país precisa das finanças privadas. E quando digo das finanças privadas, é preciso de um conjunto de atores com vontade e interesse em investir no país. Jorge, mas nada disso é referido. É estranho que um primeiro-ministro, que foi muito hábil durante 6 anos a vender a mensagem oposta, não apenas das finanças públicas, mas de que estava a fazer tudo e mais alguma coisa para relançar a economia e para que o país se desenvolvesse, esteja reduzido hoje em dia a uma mensagem tão curta e tão insignificante como é falar de números sobre o comportamento das finanças públicas. Mas é que isso revela, vamos lá ver, revela o impasse da situação política, económica e social portuguesa. Ou seja, a capacidade de manobra do primeiro-ministro é muito reduzida, porque basicamente não pode aumentar impostos, porque aumentar impostos significaria agravar a recessão, não pode aumentar a despesa porque tem receio do comportamento sobre a dívida pública e, por outro lado, está a aguardar que tenhamos um desfecho sobre os fundos europeus. E, portanto, ao concentrar-se nestas 3 variáveis, esquece o resto do país. E o que é o resto do país? O resto do país é um conjunto de agentes económicos privados que têm que saber que rumo é que nós queremos ter de novo numa economia pós-Covid, porque lançar as bases para a recuperação da economia é o essencial. Obviamente poderão dizer, bom, mas foi feito um plano de recuperação, mas um desenho de um plano estratégico de recuperação por Costa Silva. Mas esse plano não passa de um plano, está a ser discutido, está a ser muito evasivo. Eu, aliás, recomendava aos espectadores que lessem hoje um artigo do João Miguel Tavares no Público, porque é um artigo interessante, porque começa por explicar, ele é um primeiro, julgo que é um primeiro de 3 artigos, começa por revelar um problema central da instituição portuguesa que ele chama, que assenta na corrupção. E quando se diz aqui a corrupção, não é a corrupção a título privado, ou seja, uma corrupção em que há um agente político que recebe dinheiro a seu favor. Não é nada disso. É a corrupção do sistema político que impede a criação de novas políticas públicas, parecendo que não pode haver nada de novo. Não pode haver nada de novo. Porquê? Porque nós precisamos, de um lado, estabilidade, porque queremos estabilidade, criamos uma situação perigosa para o investimento e para os credores. Por outro lado, não podemos mexer no Estado, porque afinal este Estado conseguiu ultrapassar a crise anterior que tinha sido gerada pelo próprio PS na bancarrota, mas que tinha sido criada uma página de austeridade em que parecia que havia uma ideia de eliminação quase que obsessiva dos rendimentos aos portugueses. Ora, no fundo, esta circularidade da política está a levar a que nós nos concentremos nos fediveres, no acessório. E o essencial não está a aparecer. E o mais grave é que o Presidente da República, neste período, teve um silêncio, eu diria, um silêncio estranho, porque é um silêncio que parece que nada a fazer. Eu percebo que é um silêncio que resulta da proximidade das eleições, mas que é um silêncio que os eleitores também podem vir a interpretar. E qual é a interpretação que nós podemos fazer? O Presidente da República não quer agitar as águas porque não quer criar instabilidade política. Não é este o momento certo. A oposição tem receio de o fazer porque, ao fazê-lo, pode sofrer as consequências de ter se intrometido num assunto que ultrapassa, parece que os partidos, e é um assunto de interesse nacional, que é a resolução da crise sanitária. Ora, nós estamos a ver que é através da crise sanitária que o Estado está-se a revelar ineficiente e incapaz de resolver os seus próprios problemas. E, portanto, é o próprio Estado que começa a estar em causa. E quando, eu diria, dizia-me um famoso economista e ex-ministro das Finanças, que pela primeira vez acha estranho que os médicos até parece que agora são de direita. O que é que está a passar na saúde?
para os médicos parecerem de direita. Ou seja, os médicos estão a reclamar condições de trabalho numa crise sanitária muito séria e que parece que tem que ser exercida de qualquer forma, apenas e única e exclusivamente para salvar a face política do governo, que não foi capaz de ainda de fazer essa reestruturação do Estado na parte relativa à saúde. E, portanto, eu diria que é uma entrevista que não fica para a história, é uma entrevista de circunstância e é uma entrevista, eu julgo, para que assegurar, enfim, à esquerda, que é pela esquerda que o PS quer continuar a estar no poder. Bom, antes de prosseguirmos, eu quero lembrar só aos espectadores que o Think Tank tem ajuda à produção do grupo Sendis e da Alidata, software de gestão empresarial. E eu vou voltar ao Joaquim para lhe perguntar como é que um primeiro-ministro grosso, não é? Ou seja, não fino, que é para os espectadores não ficarem a pensar que estamos a dizer que o primeiro-ministro apanhou um pifo, ou está sempre com um pifo. Como é que um primeiro-ministro grosso, com essas insuficiências todas, Joaquim, está à beira da maioria absoluta das sondagens de opinião? Por uma razão muito simples, tem a ver com aquilo que o Jorge acabou de dizer sobre a corrupção do sistema político. Um sistema político que introduz a monarquia numa democracia torna-se um sistema fechado que não permite a existência de alternativas. Como é que isso é feito? Agravando, acentuando a dependência do Estado. E quanto mais se agrava a dependência do Estado, menos alternativas existem. E não podem existir porquê? Porque é quem tem o acesso aos recursos do Estado que financia essa dependência em que colocou a sociedade. E, portanto, os partidos alternativos não podem propor mais do que a mesma receita que aquele que está no poder já está a executar. E, portanto, não há razão para passar de um para o outro, a não ser que a intensidade da crise mostre a incapacidade da governação. Já é isso que está a acontecer na América. De facto, os debates para a candidatura presidencial americana estão a revelar que a alternativa ao Trump é alternativa democrática sem nenhuma novidade. A única novidade que tem é o contraste com o Trump. Mas, por sua vez, as propostas do Trump também não trazem nenhuma novidade. E o único interesse que têm é que são o contrário do que dizem ou propõem os democratas. Ora, quando um sistema está neste tipo de bipolaridade, não está a produzir alternativas. Então, o confronto com o real vai se traduzir num fracasso. E é a partir desse fracasso que novas possibilidades aparecem. Eu, quando estava a pensar sobre estes temas, recordei-me de uma circunstância especial da campanha presidencial de 85 em Portugal. O Dr. Mário Soares era candidato, tinha acabado de ser primeiro-ministro, estava a desenvolver a sua campanha, quando vem a notícia de que, afinal, o tal governo do Bloco Central, que não conseguia fazer nada, tinha conseguido colocar a economia a crescer 2%, na véspera da nossa integração europeia. Quando esta notícia chegou, a reação do Dr. Mário Soares foi: não vale a pena falar nisso, porque ninguém vai acreditar. Ora bom, o que acontece a seguir, que vai ser o grande sucesso do professor Cavaco Silva, é a integração europeia mais o crescimento de 2% que, afinal, o governo do Bloco Central tinha conseguido gerar.
Mas mesmo essa boa notícia não podia ser usada, porque o candidato Mário Soares dizia, e com razão, não vale a pena falar nisso porque ninguém vai acreditar. Ora, na situação atual, a crise não vale a pena falar nela, porque ninguém vai acreditar, porque está tudo escondido na crise sanitária. Ora, a crise que vamos ter é uma crise de reconstrução, não é uma crise de recuperação ou voltarmos à estabilidade. Não, é uma crise que vai obrigar a repensar tudo em novos termos, porque não vai ser mais possível querer ter os lares de terceira idade como aqueles que foram organizados no passado e conduziram a este resultado. Joaquim, não estranhou que a comunicação social em geral tivesse sentado a sua discussão em torno do deve-se divulgar um vídeo que foi filmado off the record, em vez de deixa-me lá perceber se isto não é um padrão de comportamento deste Primeiro-Ministro que nunca assume responsabilidades por nada que corre mal. Não achou estranho? A minha pista é exatamente essa. Não tive, para mim, surpresa nenhuma. Não percebo nada do vídeo clandestino. Aliás, devo dizer, quando tentei ouvir nas redes sociais, não percebi nada do que é que lá estava. Só percebi quando aparece escrito nos jornais, mas não teve para mim nenhuma novidade. Ora, o que é inesperado é que quem faz comunicação social não tenha detectado mais cedo que o truque que este poder socialista usa é o truque da monarquia. Como rei há só um, só depois dele morto é que aparece o outro rei. E, portanto, antes da morte do rei que está, continua com aquilo que é. Não há alternativa. Ora bom, a democracia não é isso. Os partidos democráticos não podem ter esse tipo de estratégia. Mas é, de facto, a estratégia que, desde o tempo de Afonso Costa, a ala socialista da política portuguesa sempre seguiu, que é ou eu governo ou não deixo governar. E quando governam, o que fazem? Não têm culpa de nada, porque a culpa é sempre dos outros. Ora, isto é de facto a estrutura da monarquia. A estrutura da monarquia é que o rei é rei porque Deus o escolheu. E, portanto, não tem alternativa, a não ser que morra. Bom, quando ele morre, Deus escolhe outro. Jorge, deixa-me ir ao Jorge. Jorge, não te admirou que a comunicação social se tivesse tentado a sua discussão na deve-se divulgar o vídeo ou não, e não no comportamento do Primeiro-Ministro em si? O tema é complexo e vou tentar torná-lo mais simples. A fragmentação que nós hoje temos na sociedade, e a fragmentação é uma fragmentação, eu diria, quase que asfixiante. Ou seja, a incapacidade que os portugueses têm de fazer um debate, eu diria, fresco, sem grandes baias e sem grandes problemas, porque parece que a dependência que temos quase todos do Estado nos leva à incapacidade de criticar o próprio Estado e o próprio governo. E, portanto, a fragmentação está também a atingir o jornalismo. Os jornalistas já não sabem como é que são de posicionar relativamente aos acontecimentos. Ora, porquê? Porque querem ter uma opinião e parece que querem defender uma posição. Ora, a função jornalística não é essa. A função jornalística é revelar o que se está a passar no país. A opinião é para nós aqui no Think Tank, que não estamos a fazer jornalismo e, portanto, vamos dando a opinião daquilo que nós achamos que são as coisas. O que é que acontece? Portanto, os jornalistas parece que são obrigados a ter uma posição sobre todos os assuntos. Ou se deveria ou não ser revelado o vídeo,
se deveria ter sido divulgado ou não, e, portanto, nós aí percebemos que há um problema na própria comunicação social e que a própria comunicação social também não o quer debater porque, obviamente, como se costuma dizer, ninguém é bom juiz em causa própria. E, portanto, a contribuição da comunicação social para a fragmentação da sociedade é muito evidente. Agora, a questão vamos à questão central, que é o que se passou relativamente à crise sanitária no lar de Reguengos de Monserrate. Vamos admitir que aquele lar, em vez de ser de natureza pública, era de natureza privada. Jorge, deixa-me interromper, só para pedir, eu não sei qual de vocês é que tem um som ainda alto. O do computador ou do iPad, não sei. Sei que está a entrar em feedback com retorno e está a prejudicar a qualidade da percepção da mensagem. Segue, Jorge, segue. Desculpa. Vamos admitir que aquilo é passado num hospital privado, num lar privado. A pergunta, e isto é importante percebermos, que é a ideia que o Primeiro-Ministro transmite da obrigatoriedade quase que incondicional dos médicos prestarem o seu serviço sem os próprios médicos estarem de acordo com as condições médicas para o fazer. Ora, isto é logo um princípio errado, porque isso também não seria admitido, e se estivéssemos a falar numa recusa num hospital privado, isso depois teria consequências a nível do próprio contrato de trabalho. Ou seja, uma recusa do médico em prestar o serviço e, portanto, quais seriam as consequências dessa recusa. Ora, nós estamos a falar do Estado com o próprio Estado. E é, no fundo, esta incapacidade do Estado entrar numa organização e numa disciplina orientada para o cidadão que nos faz desconfiar que esta fórmula monopolista do Estado na saúde também não leva a nada. Nós estamos a falar num lar que é um lar que, de certeza, pelo que nós ouvimos e que foi relatado, que tem muitas poucas condições como lar para a terceira idade. E, portanto, se os próprios médicos consideraram que não estavam reunidas essas condições e que depois, hierarquicamente, se veem obrigadas por um administrador a fazê-lo, nós temos que realmente parar para pensar que, afinal, há aqui um problema que é muito maior do que apenas aquele lar, porque há muitos lares, ou seja, a prestação de cuidados a idosos, como é que está a ser feita em Portugal? Era isso que devia ter sido discutido. Quando nós começámos a discutir a crise da pandemia, nós dissemos que o mais importante era a proteção dos vulneráveis. Mas então, este não é a zona mais vulnerável da sociedade portuguesa, são os idosos. E, portanto, a pergunta é que políticas públicas é que foram introduzidas para que nós não tivéssemos este problema de vulnerabilidades. É verdade, eu hoje li também um artigo no Expresso do Daniel Oliveira e ele tem muita razão quando diz cuidado porque nós temos que analisar isto porque isto é mais complexo do que parece, porque pode ser uma luta entre os sindicatos, a ordem e o Estado. Mas a verdade é que nós, cidadãos, não temos que ter essa responsabilidade. Nós elegemos um governo para tomar decisões sobre estas matérias. E era sobre as decisões que têm que ser tomadas que o debate tem que ser feito. O PSD vem com uma ideia de como é que isto devia ser feito. Sim, senhor, é uma ideia. Mas este devia ter sido o debate. Relativamente à questão da fuga de informação clandestina, ela é, vamos lá ver, ela é, como é que eu dizer, quer dizer, é incorreta, porque não há dúvida que a relação que o entrevistado tem com o entrevistador é uma relação de confiança. Aquilo que ele quer dizer publicamente é aquilo que ele quer dizer publicamente e não quer dizer, e portanto inibe-se a fazê-lo de outra forma. A partir do momento em que ela é revelada, realmente tornou-se um assunto de natureza pública. E a expressão pode ser uma expressão que nós poderíamos qualificar que resulta vamos lá ver, da própria incapacidade que o Primeiro-Ministro encontrou para que toda a administração pública resolvesse o problema e centrou-se nos médicos. Imaginemos o que era, por exemplo, nós estarmos numa guerra e um Primeiro-Ministro, por
a ONU vir dizer que nós tínhamos tropas, ou pelo menos um setor das tropas, que tinham um comportamento cobarde. Tudo isto tem consequências. Agora, nós não devemos é permitir, e eu diria, usar esse argumento para criticar o Primeiro-Ministro. Por uma razão simples. Porque aqueles que, por exemplo, defendem que querem saber tudo, que o Rui Pinto andou a furtar, a roubar nas redes que ele conseguiu entrar, e que há um conjunto de pessoas que acham que isso é o direito à informação, que é usar métodos ilícitos e ilegais para confrontar a sociedade com os seus problemas, nós também não podemos, nesta circunstância, também achar que isso deve ser feito. E, portanto, é nestas contradições, eu quando falava na fragmentação jornalística, as pessoas não estão a perceber nas contradições que entrar numa contradição em que de 40 anos, ou seja, em que uma pessoa era salazarista e passado 35 anos percebe que errou, eu ainda percebo. Agora, entrar numa contradição ao fim de um mês ou dois, eu só posso entender como manipulação que se quer fazer da opinião pública. E não é sério, e não é honesto nem íntegro. Essa sim nós devemos criticar. Umas vezes achamos que é bom usar toda a informação. Eu, por exemplo, uma das coisas que tenho estado a divertir-me é o acompanhamento que os mídias portugueses têm feito das eleições na América, parecendo que o Trump não é um presidente eleito democraticamente. Eu já lá vou, Jorge, eu já lá vou à América. Deixa-me só... Mas onde é que eu quero chegar Não, eu sei, mas deixa-me acrescentar um pormenor ao que estás a dizer, que a mim também me chocou, foi ver jornalistas, e jornalistas de peso, fazerem essa defesa que estás a dizer. Por um lado, acham que não quer saber o que é que está por trás do facto do Rui Pinto ter ido buscar aquela informação, está interessado na informação. E desta vez dizem não, a questão formal é importante e não a questão de fundo. Há de facto aqui dois o mais grave, Camilo, o mais grave é que isso revela que quer usar a informação para formar uma opinião. Exatamente. Portanto, significa que a seletividade do jornalista tem sempre a capacidade de fazer e deve fazer, selecionar os factos que interessam ao seu leitor. Sim. Mas a partir do momento em que publicamente diz uma coisa e diz outra, então nós temos de desconfiar desse tipo de jornalismo, porque é um jornalismo que não leva a lado nenhum, que é selecionar factos para confirmar teses ou opiniões. E, portanto, nós temos que, ou seja, e reparem, a parte mais interessante isto é um sintoma do que está a passar na sociedade, é que foi o jornalismo, foi o jornalismo e as redes sociais. Ou seja, quem começa a ter protagonismo no escrutínio da sociedade, em vez de ser o jornalismo mainstream, passam a ser as redes sociais que amplificam de forma, às vezes correta e de forma perversa, algumas matérias, mas que a sociedade já não consegue dispensar. Mas isso não significa que o jornalismo não está a desempenhar o seu papel, Jorge? Desculpa? Isso não é prova de que o jornalismo não está a desempenhar o seu papel? O facto de estar a ser substituído pelas redes sociais? O jornalismo, não, obviamente que não. A partir do momento em que os leitores se afastam de um produto que lhes é oferecido e selecionam outro, é porque eles não se sentem, não se sentem confortáveis com o produto que está a ser oferecido. Porque eu saiba, o jornalismo é uma atividade livre de mercado. Quem quiser fazer jornais que possa fazer, tem que ter, obviamente, uma licença, ou, enfim, ser aprovado, mas pode fazer. E, portanto, aí é evidente. Mas isto é um fenómeno mundial, ou seja, o fenómeno da fragmentação jornalística e da sociedade, ao mesmo tempo, com a amplificação das redes sociais, que elas próprias começam a ser condicionadas pelos próprios movimentos que querem controlar as redes sociais, nós estamos por uma sociedade asfixiada e cada vez mais totalitária. Ou seja, parece que o direito a uma opinião diferente não pode existir. O Joaquim, como é que sintetiza isto? O Joaquim fala num rei absoluto, fala na monarquia, uma ideia absoluta em que ninguém pode contestar, há uma impunidade geral sobre o rei, porque assim se fez a monarquia. Portanto, a forma de sintetizar isto, o Joaquim tem razão, é uma espécie de uma monarquia
que condiciona todos os outros poderes. Ora, nós, como sociedade, temos que parar e pensar que essa não é a forma que a sociedade tem que debater a democracia. Nós, a democracia, vamos lá ver, qual é o valor, diria, quase absoluto e máximo da democracia? É a capacidade de nós, independentemente das ideias que tenhamos, podermos optar por soluções diferentes do governo do nosso país. E, portanto, a partir do momento em que se constrói uma narrativa em que parece que não há alternativas, ou que elas não podem existir, e a existirem são politicamente incorretas, nós estamos a degradar a própria democracia, a nossa ideia de democracia. Parece que há uns democratas bons e há uns democratas maus. Os bons são aqueles que defendem as minhas cores. Os maus são os que se opõem àquilo que eu estou a dizer. Ora, não é esse o princípio da democracia. E, portanto, nós, obviamente, como pergunta, bom, mas como é que se pode solucionar isso? O Joaquim, como é mais velho que eu, provavelmente terá alguma solução e eu passo a palavra para também pensar um pouco sobre isso. Ó, Joaquim, antes de responder aqui à dúvida do Jorge, e minha também, como é que se resolve isto, deixe-me colocar outra questão. Não acha que o facto das redes sociais estarem a tomar o lugar do jornalismo significa que o jornalismo não está a dar respostas para as questões que as pessoas querem? Não, também pode significar que as redes sociais querem imitar mal o jornalismo corrente e que o jornalismo corrente, para competir com as redes sociais, vai evoluir para se tornar cada vez mais próximo das redes sociais. E isso obriga-me a voltar a exemplificar com o caso americano. Analisando agora as descrições do que é a sociedade americana e comparando com a sociedade americana que nós conhecemos há 10 ou há 20 anos, a surpresa é total. E não se percebe como é que aquelas pessoas que nós conhecemos há 10 ou há 20 anos evoluíram para o que são hoje. Evoluíram como? Por um efeito de redes sociais e de jornalismo oficial. Quando o próprio presidente americano diz que os seus serviços de informações são o Estado profundo que conspira contra o presidente eleito, é evidente que ele está a defender-se ele próprio, mas está a destruir tudo à volta. Porque está a criar um ambiente de desconfiança em que ninguém acredita em ninguém. É o problema das fake news. Quanto mais se fala em notícias falsas, mais todas as notícias, mesmo as verdadeiras, passam a ser falsas. Agora, isto já se conhece desde o início da civilização grega, que é a velha pergunta que eu usava para o caso do primeiro-ministro Sócrates: como é que o mentiroso pode dizer a verdade? Porque, de facto, isto era um paradoxo grego. De facto, A nota disse que é para fazer o título do programa de hoje. Como é que é? Como é que o mentiroso pode dizer a verdade? Porque se é mentiroso não pode dizer a verdade. Mas se aquilo que ele está a dizer é objetivamente verdade, como é que é mentiroso? Ora, essa é a situação a que a bipolarização conduz. Quando o jornalismo oficial quer competir com as redes sociais, entra numa armadilha de que não pode sair, como querer agarrar um porco para o conduzir ao matador. Ou vai com uma vara, ou se quer ir à mão, fica o porco sujo e o tratador do porco também sujo, porque nunca mais conseguem controlar aquela situação. Ora, essa é a situação do jornalismo oficial. Se quer conduzir as redes sociais para o matadouro, não agarre as redes sociais. Conduza com um pau. E o que é conduzir com um pau? Conduza com as suas próprias notícias.
Vamos recordar 74, 75, Conselho da Revolução, notícias no Expresso. O Expresso foi ameaçado de ser invadido. Foi uma situação difícil, porque quem escrevia as notícias tinha de pensar: escrevo o que sei e corremos o risco de ser atacados, ou escondo o que sei e se tivesse escondido o que sabia, já não era preciso ser atacado, porque já estava comprado. Ora, o Expresso salvou-se justamente porque continuou sempre a escrever o que sabia. Lembro-me que uma vez, falando com o Francisco Balsemão, eu tinha uma notícia que é: os arquivos da PIDE foram para Moscovo. E fui falar com o Francisco Balsemão, porque eu era mais novo do que sou hoje. Fui falar com o Francisco Balsemão e disse: eu tenho esta notícia, mas como é que nós publicamos isto? E tive uma lição de jornalismo oficial, porque o Francisco Balsemão disse: a fonte que te disse isso é segura, e era seguríssima, membro do Conselho da Revolução. Então publica-se. E publicou-se. Ora bom, nessa altura não houve hesitação, ou melhor, eu tive hesitação, mas é a hesitação do aprendiz, mas aquele que era mestre não teve nenhuma hesitação. A fonte é segura, publica-se. Ora, aquele vídeo que nós vimos do fim da entrevista, e talvez quando for publicada a entrevista completa já venha a explicação do vídeo, que é outra forma de arranjar a história para que tudo fique bem, mas aquele vídeo não adianta rigorosamente nada à informação que já existia. Portanto, o escândalo que é feito não é pelo vídeo. Não adianta aos analistas, como o Joaquim, o Jorge, que fazemos essa análise. Espera, Jorge, espera. Não adianta a nós. Para o público em geral pode adiantar, porque, como eu nunca vi nos tempos mais recentes, tanta indignação por um primeiro-ministro tratar uma classe médica daquela maneira, sabendo que está a alijar responsabilidades de cima do seu ombro. Mas o público em geral e a classe médica em particular já tinha essa informação de um membro da ARS que superintendia naquele lar e que declarou que já estava em idade de risco médico, que era maluco, mas não suicida. Portanto, nós já sabíamos isso. Que o primeiro-ministro tenha utilizado a palavra cobarde serve apenas para dizer é grosso e não é fino. Porque se fosse fino, dizia exatamente a mesma coisa, mas não nesses termos. Ora, ao ter usado esses termos, criou uma questão nova, que já não tem nada a ver, nem com os mortos, nem com a ARS. Tem a ver com a personalidade do primeiro-ministro. Ele revelou que é tocador de bombo e não violinista. Jorge, ias acrescentar? Não, eu ia acrescentar sobre dois aspectos, que é, no fundo está instaurado um clima de medo relativamente aos factos e à versão que são contadas dos factos. E como é que esse clima de medo é instaurado? Esse clima de medo é instaurado de formas muito evidentes. Primeiro, isto passa-se tudo na esfera do próprio Estado, em que são as próprias entidades que têm que se envolver, que entram em contradições. Os próprios médicos são funcionários do Estado, a administração é funcionária do Estado, e uma entidade que pode fazer um checks and balance na democracia, que é uma ordem, ela é própria posta em causa, em que há uma ameaça velada que a ordem está a ultrapassar as suas competências. Ora, isto revela uma sociedade que não quer o contraditório, não quer o escrutínio, e por isso é que o jornalismo é cada vez mais relevante. Estes problemas da sociedade não se podem... Vamos ver, o jornalismo tem que ser sempre incomodativo em relação ao poder instalado, qualquer que seja, de esquerda ou de direita.
porque é isso que faz com que nós saibamos se a governação está no bom ou no mau sentido, independentemente das preferências ideológicas de cada um de nós. Agora, nós não podemos sentir que há uma agenda jornalística que é submissa em relação a um conjunto de matérias, porque acha que há uma ideia superior relativamente aos interesses da nação. E, portanto, essa arrogância jornalística leva depois à existência do quê? Dos populismos. O que é o populismo? O populismo é apelar àquilo que é mais básico na sociedade, porque as pessoas, não compreendendo o que é que se está a passar a nível das elites, o que fazem é, então vamos nós contar as nossas histórias populares. E o que é uma história popular? É uma história que eu ouvi e que pode não revelar o que é um país, não tem o escrutínio de ninguém, mas que de repente se torna muito relevante. Eu vou dar um exemplo. Eu vi um jornalista, um canal americano, eu já não me recordo qual era, que numa entrevista ao próprio Trump, isto é preciso coragem jornalística, o Trump dá-lhe uma resposta e ele pergunta-lhe, mas o senhor acha que eu sou mentecapto ou que sou uma criança? Essa resposta não serve para nada. E o Trump ficou sem quase, não sabia o que é que havia de dizer. Portanto, ou seja, a capacidade do jornalista tem de enfrentar o poder é tão relevante como a capacidade que deve ter um deputado de enfrentar o primeiro-ministro no Parlamento. Porquê? Porque esse é o escrutínio da democracia. A democracia não existe com unanimismos e com uniões nacionais. A democracia existe com a capacidade de eu poder dizer que não estou de acordo. E esse acordo não ser interpretado como que parece uma ofensa de natureza pessoal ou uma ofensa à nação, porque eu sou o dono da verdade e interpreto o que é a nação. E aí voltamos ao tema da monarquia. Portanto, ou seja, há temas que nós sentimos que há necessidade de debater de forma diferente, porque se não o fizermos, nós o que vamos agravar é a criação de extremados, quer à direita, quer à esquerda. Porque depois, no próprio primeiro-ministro, que é um primeiro-ministro de um governo que não recusa a Europa, não recusa a NATO, que teve uma visão mais ou menos social-democrata, de repente está enfeudado a um conjunto de ideias de partidos extremados, porque não quer sair do poder, porque ao sair do poder cai no fundo toda a corte. E, portanto, é esta impasse que a sociedade tem que debater. E nós não podemos ficar reféns desse impasse. E esse é um dos problemas que obviamente, eu vou observando e que nós temos que ir de forma mais ou menos evidente, revelando. Caso contrário, a pergunta é, remetemos todos ao silêncio, não é? Por isso é que existe o think tank e outros programas de género, Jorge Marrão. Joaquim, vamos dar o salto aos Estados Unidos. Já temos a convenção dos democratas concluída, indigitou Joe Biden e também a senhora Kamala Harris, e temos do outro lado também a do Partido Republicano. O que é que nós temos nos próximos meses, Joaquim? Uma luta que vai atingir foros de sujeira para ver quem ganha as próximas eleições? E já agora, a dupla Biden-Harris tem capacidade ou tem possibilidade de bater Donald Trump e o Sr. Pence? Eu penso que tudo depende da eficácia dos meios de comunicação social, mas para que se perceba aquilo que eu estou a dizer, tenho que explicar o que é o método americano de eleição de um Presidente da República, que não é comparável com o que nós conhecemos na Europa. Não conta quem tem mais votos, conta os votos que se têm em cada Estado, porque é desses votos em cada Estado que vão surgir Joaquim, os representantes no Conselho Eleitoral. Joaquim, mas posso só interromper um minuto? Como? Posso só interromper um minuto? Diz, Jorge, diz. É bom relembrar que, ao fazermos esta comparação, temos que ver como é que é feita a contagem de votos em Portugal
relativamente ao método onde, em que um partido pequeno, para ser eleito, tem que ter 60 mil votos, um deputado, e um partido grande basta ter 20 mil. Temos de ter aqui alguma... Também perceber que há distorções nos sistemas eleitorais. Nenhum deles é perfeito. Mas na eleição presidencial não há método onde. Na eleição presidencial... Não, na eleição presidencial não, estou de acordo. É votação direta. Ora, no caso americano, na eleição presidencial, a votação de facto é indireta, porque primeiro Estados, depois representantes do colégio eleitoral, e estes representantes do colégio eleitoral estão vinculados a uma disciplina de voto, isto é, têm que eleger aquele candidato presidencial que corresponde ao que o partido que ganhou no Estado escolheu como seu candidato. Ora, este tipo de distorção significa que toda a campanha presidencial é dirigida para os Estados que podem mudar de voto de uma eleição presidencial para outra. Isto significa que nós, à distância, temos muita dificuldade em fazer a previsão do que é que vai acontecer Estado a Estado. É preciso ser americano, ser analista político na América há muitos anos, para ter a sensibilidade de analisar Estado a Estado como é que acontece. Porque é que existe colégio eleitoral? E agora esta é a ironia e o paradoxo. O colégio eleitoral existia, ou existe, mas foi pensado inicialmente para evitar o populismo que apoia um demagogo. E o populismo que apoia um demagogo só pode ser contrariado por um órgão elitista, o colégio eleitoral, que tem o poder de não homologar o resultado eleitoral se considerar que esse candidato com maior número de votos é um demagogo ou é alguém ligado a interesses internacionais. Portanto, o colégio eleitoral foi pensado para filtrar o resultado das eleições e evitar que um demagogo pudesse, digamos, polarizar a votação e ser colocado numa posição de domínio sem ter qualidade para isso. O paradoxo é que esta ideia evoluiu para um instrumento da própria estratégia eleitoral do demagogo. Isto é, o demagogo agora consegue ser legitimado desde que conquiste o número suficiente de delegados no colégio eleitoral para ser eleito presidente. Foi assim que Donald Trump ganhou em 2016, é assim que pode voltar a ganhar, apesar de 4 anos de demonstração de incapacidade para governar. E pode voltar a ganhar porquê? Porque a sociedade americana está de tal modo polarizada que ele pode conseguir o resultado no colégio eleitoral que vai ser diferente do resultado da votação popular. Ele perde na votação popular, como já perdeu em 2016, mas pode ganhar na votação do colégio eleitoral. Aí a importância da comunicação social. Ou a comunicação social consegue demonstrar o que são as fragilidades, incapacidades, vulnerabilidades de Donald Trump, ou teremos mais 4 anos de destruição da sociedade e do sistema político americanos. O que é que resta se houver mais 4 anos de Donald Trump?
daquilo que se chamou o Ocidente, não vai restar nada a não ser a Europa. Isto é, o Ocidente fica amputado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ficam fechados dentro deles próprios. Quem ganha? Russos e chineses. Russos porquê? Porque finalmente têm a sua vingança do Gorbachev. Está a acontecer na América pior do que aquilo que aconteceu na Rússia de Gorbachev. Ganha também a China, porque fica com o espaço aberto para se poder expandir. Consequências para a Europa. Vai ser obrigada a substituir tudo aquilo que os Estados Unidos faziam e que deixarão de ter na Europa quando os Estados Unidos retirarem. E vão retirar seguramente se houver reeleição de Trump. E se Trump perder, retiram na mesma porque a administração democrata Biden-Harris estará condicionada por um tal desequilíbrio no orçamento, na dívida e na capacidade competitiva das empresas americanas que não conseguirá voltar a um sistema de multilateralismo coordenado pelos Estados Unidos, utilizando as Nações Unidas e utilizando a Organização Mundial de Saúde. De facto, isto que o Trump destruiu, o Biden e Harris, mesmo que ganhem, não conseguirão reconstruir. É um problema de relação de confiança. Perdida essa relação de confiança, só resta aos europeus organizarem-se internamente para viverem sem a dependência dos Estados Unidos. E aos britânicos, só um ponto, e aos britânicos o que resta? Aos britânicos o que resta é não chegarem a acordo no Brexit e pedirem desculpa e voltarem a integrar-se na União Europeia. Porque... Vamos deixar disso, Joaquim, para o próximo programa. Deixa-me pedir ao Jorge para comentar também as eleições americanas, nós estamos mesmo no limite do tempo já esta semana. Jorge. Bom, eu de algumas matérias discordo aqui do Joaquim e já vou tentar explicar o meu ponto de vista, mas vou à ideia do Joaquim do Trump como um político grosso. O Trump tem uma linguagem que ultrapassa a norma, diria, normal da convivência política. A forma como ele governa é talvez a forma como ele faz os seus tweets. É muito impulsivo e sobre matérias novas, em geral, ele comete vários erros, depois traduzem os erros de natureza estratégica. Mas vamos a coisas concretas que Trump fez na América e que a Europa não quis perceber. Quando o Trump faz a campanha Make Great America Again, deu um sinal de que queria recuar às suas fronteiras e queria deixar de pagar por manter o império, se quisermos, das democracias no mundo, que era essa a função que tinha sido atribuída pelo próprio mundo e a eles próprios também a seguir à Segunda Guerra Mundial. E quando quando enfrenta a China, revela um problema que a Europa provavelmente ainda tinha adormecido, estava adormecida sobre a matéria, como o próprio Estados Unidos. A questão da saída dos Acordos de Paris sobre as metas ambientais, na prática ele está dos acordos, mas todos os dados indicam que a América ficou muito melhor do ponto de vista ambiental do que era no passado. Depois teve uma grande recuperação económica, mas onde é que Trump começa? E entrou numa outra dimensão que é o que eles chamam de Deep State. E o Deep State era aquela América... a análise, estamos mesmo no fim, estamos acima de uma hora. E entrou nesse estado profundo que era aquela ligação entre os democratas e os republicanos sobre a política que estava muito dependente dos lobbies que estavam associados a Washington. E, no fundo, a campanha de Trump é sempre uma campanha dirigida ao povo, e por isso ele é um populista e é demagogo na sua forma.
Agora, nós como europeus temos que também perceber que a América está a atravessar um momento que é um momento muito crítico, porque é como é que a América pode voltar a ter um papel que nos interessa a nós como europeus e que provavelmente com Biden também não sei se vai resolver, porque Biden tem feito uma campanha, obviamente aconselhada por seus assessores, de esperar que o Trump faça as neiras, e o Covid revelou a sua incapacidade de governar numa crise de forma, eu diria, equilibrada, que é a forma como andou a errática, como andou a gerir, e isso gerou uma insegurança adicional no próprio povo americano e, obviamente, nas relações internacionais muito mais. Quando nós olhamos, por exemplo, o que Trump fez no Médio Oriente e que fez relativamente a um conjunto de guerras, temos que perceber que houve ali uma estratégia pensada. Quando aparece o Covid, percebemos que ele tem um problema na governação nos Estados Unidos. Mas estou com o Joaquim, que é muito provável que o sistema americano vai entrar num debate insano sobre os resultados das eleições. Quem é que ganhou o quê? Porque ganha no voto popular e depois perde nos colégios eleitorais. E, portanto, a América vai sair outra vez dividida, o que, obviamente, é péssimo para... São maus sinais para a Europa. Muito bem, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer às pessoas. Tiveram 1.300 pessoas em direto connosco, mais ou menos o número que está neste momento. Quem quer dizer que ao final do programa sem saber muito bem que título é que vou dar, como é que um mentiroso pode dizer a verdade? É um candidato. Quando o jornalismo oficial tenta competir com as redes sociais, vai sair o sujo dessa luta, é outro. E depois tenho aqui outra mais apetecível ainda. O Primeiro-Ministro revelou que é tocador de bolo e não violinista. Bem, tenho aqui 3 títulos, vou pedir aos nossos espectadores que me ajudem a escolher qual é que vai ser o título do programa de hoje. E quero também lembrar às pessoas que este think tank é possível graças à ajuda à produção do grupo SEDIS, Alidata, Software de Gestão de Empresas. A estas pessoas que viram, e às outras que vão ver, eu vou pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer a partir das redes sociais, porque aquilo que você vê aqui, não vê e não ouve em mais lado nenhum. Quanto a mim, amanhã às 8 da manhã, eu estarei aqui de volta. Jorge, Joaquim, obrigado e até à próxima semana. Obrigado.